Questão número 13 da primeira versão do exame de suficiência de 2019. De acordo com a NBC-TG 03, a demonstração dos fluxos de caixa deve apresentar os fluxos de caixa do período classificados por atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Nesse sentido, identifique as atividades e classifique-as como atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. E ele deixou as siglas, né, para atividades operacionais AO, para atividades de investimento AI e atividade de financiamento AF. E aí nós temos as opções. Nós temos recebimentos de caixa resultante de vendas de ativo imobilizado, intangível e outros ativos de longo prazo, pagamentos de caixa a fornecedores de mercadorias e serviços, recebimentos e pagamentos de caixa de contratos mantidos para negociação imediata ou disponível para venda futura, pagamentos em caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações da entidade, adiantamentos em caixa e empréstimos feitos a terceiros, exceto aqueles adiantamentos e empréstimos feitos por instituições financeiras. E ele pede para a gente marcar a sequência aí com as siglas, né? Se seria operacional, investimento ou financiamento. Então, lá no CPC 03, ele fala sobre as demonstrações dos fluxos de caixa e ele traz a definição das atividades operacionais de investimento e financiamento, e eu trouxe aqui para a gente dar uma lembrada. Então, vamos relembrar que atividades operacionais são as principais atividades geradoras de caixa, geradoras de receita, e de outras atividades que não são de investimento ou tampouco de financiamento. Então, as atividades operacionais estão realmente, né, ligadas à atividade operacional da entidade. As atividades de investimento são as referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo ou de outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa. Então, atividades de investimento estão aí relacionadas com atividades de vendas de ativo de longo prazo. E as atividades de financiamento são aquelas que resultam na mudança de tamanho ou na composição do capital próprio ou no capital de terceiros da entidade. Então, são atividades de financiamento aquelas que vão trabalhar aí com a mudança da composição do capital próprio. E aí, o que acontece? Lá no CPC 03, nós temos uma série de exemplos para as atividades operacionais, para as atividades de investimento e para as atividades de financiamento. Eu não vou ler todas aqui, porque vai ficar um vídeo chato e cansativo. E você vai, então, eu tirei o trecho lá do CPC 03 para você dar uma lida, então você vai paralisar o vídeo para dar uma lida. Se você tiver curiosidade, no CPC 03, para as atividades operacionais, está no item 14, as atividades de investimento no item 16 e as atividades de financiamento no item 17. Então, eu vou aqui só dar uma passada no vídeo e você paralisa aí para você dar uma lida, tá? Bom, então, visto isso, você já leu, né? Eu vou acreditar que você leu. Vamos, então, para as alternativas. Então, no primeiro item, ele diz que recebimentos de caixa resultantes de venda do ativo imobilizado, intangível e outros ativos de longo prazo. E aí, a gente viu lá na definição que seria, então, atividade de investimento, né? Então, situações relacionadas a vendas de ativos de longo prazo são atividades de investimento. Então, item 1 seria AI, né, com atividade de investimento. 2. Pagamentos de caixa a fornecedores e mercadorias e serviços são atividades operacionais, né, pessoal? Então, atividades relacionadas a pagamentos de caixa a fornecedores de mercadorias está relacionada com as atividades operacionais da entidade. O item 3, recebimentos e pagamentos de caixa de contratos mantidos para negociação imediata ou disponível para venda futura, também são atividades operacionais. Então, a próxima sigla é AO. Então, até agora nós temos AI, AO, AO.
Item 4, pagamentos em caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações de entidades, são aí atividades de financiamento. E o último item, que é o 5, adiantamento em caixa e empréstimos feitos a terceiros, exceto aqueles adiantamentos e empréstimos feitos por instituições financeiras, são atividades de investimento. Então, o gabarito ficou sendo a letra C, a sequência é atividades de investimento, atividades operacionais, atividades de financiamento e atividades de investimento. Gabarito letra C. Então, essa foi a nossa questão de hoje. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários do vídeo ou nas nossas redes sociais. Bons estudos e até a nossa próxima questão.